O Evangelho de domingo passado nos ensina que o perdão é uma atitude séria, grave na vida de quem é cristão. Por quê? Quem é cristão deve se reconhecer como alguém que foi perdoado imensamente por Deus, em primeiro lugar, e por isso ele deve dar perdão a todos aqueles que lhe ofendem. Então veja, o texto inicia com a pergunta de Pedro: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão? Até 7 vezes? Ora, 7 na Bíblia é o número da perfeição. Perdoar 7 vezes já significa que o perdão tem que ser uma constante na vida de quem segue a Jesus. Mas Jesus amplia, não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ou seja, então é sem medida. O perdão é uma característica verdadeira de quem é cristão, de quem é discípulo de Jesus. E por quê? A parábola quer ilustrar o porquê. Porque o cristão, na verdade, ele teve uma dívida impagável perdoada por Deus e por isso ele deve perdoar aqueles que lhe devem, aqueles que lhe ofenderam, aqueles que lhe machucaram. Né? Onde que aparece isso? Na parábola do servo cruel, do servo impiedoso. Olha lá. O rei resolveu acertar as contas com seus empregados e quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Ora, a expressão aqui, enorme fortuna, quando nós vamos na Bíblia, está escrito 10 mil talentos. Ora, um talento, aqui eu vou pegar a cotação menor, porque houve época em que um talento correspondia a 6 mil moedas de prata, 6 mil moedas, e houve época que um talento correspondia a 10 mil moedas. Mas vamos colocar aqui a cotação menor. Então, um talento, 6 mil moedas. O texto diz 10 mil talentos, então significa 60 milhões de moedinhas. Sendo que um trabalhador ganhava uma moeda por dia de trabalho. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo junto com a mulher e os filhos e tudo que possuía para que pagasse a dívida. Ou seja, colocando o sujeito para ser vendido como escravo, junto com a mulher, com os filhos e tudo que possuía, mesmo assim não pagava. Essa dívida era uma dívida que os estudiosos dizem que era impossível de, na época, alguém contrair uma dívida dessa. O empregado, porém, caía aos pés do patrão e prostrado suplicava: dá-me um prazo. Na tradução em grego está: tenha paciência e eu te pagarei tudo. Ora, sabe quanto tempo esse camarada deveria viver para poder pagar essa dívida? 164 mil anos, 383 dias e mais alguns quebrados. Ou seja, nenhuma pessoa vive 164 mil anos. Recordo, um talento corresponde a 6 mil moedas. Ele estava devendo 10 mil talentos, 60 milhões de moedinhas. Ele demoraria 164 mil anos para poder pagar. Veja o que ele pediu para o rei: dá-me um prazo. Ele pediu algo que ele era incapaz de fazer. E o pior de tudo, ou o melhor de tudo, é que o patrão, o rei, teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. O rei sabia, ele não tem condição de pagar isso aqui mesmo, então tá bom, esteja perdoado. O problema consiste em que esse empregado encontrou um que lhe devia apenas 100 moedas. E ele o sufocou. Presta atenção, porque isso aqui é muito interessante na parábola. Quando o que devia uma enorme fortuna diz: dá-me um prazo, eu te pagarei tudo, ou tenha paciência, eu te pagarei tudo, ele está pedindo algo que ele não, ou seja, que ele não tem condição de fazer. E o rei, mesmo sabendo que ele não tem condição de fazer, perdoou. Ao passo que o outro, que devia apenas 100 moedinhas para esse, quando diz: dá-me um prazo, tenha paciência, eu te pagarei, ele está dizendo a verdade, porque em 3 meses e 10 dias ele tinha condição de pagar. Só que o camarada não teve compaixão, não teve misericórdia, jogou ele na prisão. A mesma pergunta na boca do primeiro estava se referindo a uma mentira. O mesmo pedido na boca do primeiro se referia a uma mentira, ele não tinha condição de pagar. Mas o mesmo pedido na boca do segundo se referia a uma verdade. Em 3 meses e 10 dias ele teria condição de pagar. Os outros empregados, vendo o que aconteceu, foram falar para o rei. E aí o rei, o patrão, diz: empregado perverso, eu te perdoei toda a sua dívida. Ou seja, a falta de perdão deles é sinônimo de perversidade, de maldade. Te perdoei toda a sua dívida porque tu me suplicaste.
E mesmo sabendo que você não tinha condição de pagar, eu te perdoei. Mesmo quando você disse aquilo, dá-me um prazo, eu te perdoei. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro como eu tive compaixão de ti? Então veja só, aqui em grego aparece a palavra eleus, misericórdia. Não devia ter tido misericórdia com o outro da mesma forma como tive misericórdia de ti? Então veja só, o ato do rei perdoar a dívida impagável é um ato de misericórdia. Um ato de misericórdia. Então o patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores até que pagasse toda a sua dívida. Então veja, ele tem condição de pagar a dívida? Não. Ninguém vive 164 mil anos para pagar uma dívida dessa. Então significa que ele vai ser torturado até morrer, vai ser torturado até a morte. Né? Então e veja só, Jesus termina a parábola dizendo: é assim que meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração seu irmão. Ora, o que a nossa fé nos ensina? Nós tínhamos uma dívida para com Deus, a dívida do pecado. Nenhum de nós tinha condição de pagar essa dívida. Deus a pagou por nós na pessoa de seu Filho Jesus. O texto de Hebreus fala que essa dívida foi cravada na cruz. Então, o cristão é um perdoado. Ele, mesmo sem pedir, ele já recebeu o perdão da parte de Deus por meio da paixão e ressurreição de Cristo, e esse perdão nos é administrado cada vez que a gente participa do sacramento da confissão. Entretanto, essa misericórdia, esse perdão pode nos ser fechado se a gente se recusa a perdoar as pessoas que nos ofenderam. Então, por isso, o perdão na vida do cristão é uma atitude séria e grave. O cristão que não perdoa corre o risco de perder o céu.